Se finalmente tu chegaste a esta parte de rever o teu livro, então muitos parabéns. Deixa-me dizer-te que tu estás à frente de muitos escritores iniciantes. Esta parte de rever o livro é muitas vezes uma grande dor de cabeça para os escritores. É capaz de ser sinceramente a parte mais chata de ser um escritor, principalmente para os escritores iniciantes, porque tu estás a rever o teu livro, mas muitas vezes tu não sabes sequer o que é que tu estás a fazer, o que é que realmente é importante e o que é que não é. Tu tens todas aquelas ideias que são incríveis e tu queres deixar tudo ali no livro, só que se tu fizeres isso, o livro não faz sentido. E ao mesmo tempo podes não saber como é que tu tornas o teu livro muito mais interessante sem teres que reescrever tudo outra vez. E portanto, a pensar nisso, eu fiz este vídeo, que basicamente eu vou-te mostrar um sistema para tu conseguires detectar exatamente aquilo que está fraco e aquilo que tu precisas mesmo de melhorar. E se tu caíste aqui de paraquedas e ainda não me conheces, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e o meu intuito aqui é ajudar o máximo de escritores possíveis a conseguirem finalmente realizar o sonho deles, que é publicar um livro, seja de forma independente ou com uma editora. Portanto, se tu és um escritor e interessas-te por este conteúdo, eu convido-te a seguires o meu canal e a comentares alguma dúvida que tu tenhas para também me ajudares a trazer mais vídeos que te possam ajudar. Mas então, bora lá o que realmente importa. Um sistema que de certeza que ninguém te ensina é aquilo a que eu chamo o mapa do livro. Basicamente aqui tu vais ver cada capítulo que tu escreveste, mas podes ver assim por alto, ok? E tu vais basicamente fazer 3 perguntas a cada capítulo. O que é que o personagem quer? O que é que o impede? E o que é que muda no fim? Acredita, se for preciso, escreve estas 3 perguntas porque isto vai mudar completamente o teu livro. Eu vou-te dar um exemplo muito rápido. Vamos imaginar que há um personagem que diz que é inocente, ninguém acredita nele e no final do capítulo ele descobre uma pista que basicamente prova que ele é culpado e por causa disso ele perde um aliado muito importante. Isto acaba por ser um capítulo de ouro. E basicamente, se todos os teus capítulos forem assim, então vão ser capítulos realmente incríveis. E o teu livro vai ser incrível do início ao fim. E isto acontece porquê? Porque o teu capítulo precisa de ser movimentado, precisa de ter tensão ao mesmo tempo. Porque se for um capítulo parado, um capítulo que tu só passas informação, basicamente, lá está, é um capítulo chato. É como se nem fosse um capítulo e os leitores estão a ler o teu livro para diversão. Já agora eu recomendo, é o projeto Hail Mary, para quem gosta muito do espaço, é um grande livro e ele aplica isto em todos os capítulos, pelo menos em todos os capítulos que eu já li, ele aplica sempre esta técnica. Então tu vais examinar os teus capítulos e vais ver se tu consegues responder a estas 3 perguntas. Se por acaso acontecer de não conseguires responder a uma delas, o que tu vais tentar fazer é ou tentar prolongar esse capítulo e ver se realmente consegues colocar uma coisa que mude no final, ou então editar algumas partes desse capítulo para realmente conseguires pôr esta parte toda. Se por acaso for daqueles capítulos que é só informação, para tu conseguires também explicar a informação ao leitor, a informação do teu universo, não é? Do teu mundo do livro, pode parecer que esse capítulo é muito importante, mas acredita em mim, não é. Aquilo que tu podes fazer é basicamente pegar nessa informação toda e dividir entre diálogos dos personagens, mas noutros capítulos, porque esse capítulo realmente não vai fazer diferença nenhuma. O leitor sinceramente vai achar aborrecido, não vai querer ler essa informação toda. Eu já me estou a alongar bastante, mas era mesmo só para tu conseguires perceber este ponto que é mesmo muito importante. Depois disto, aquilo que tu deves estar atento é como é que os teus capítulos terminam. Tu já reparaste quando estás a ler um livro e tu pensas, ok, eu vou ler só até o final deste capítulo, mas quando tu chegas ao final do capítulo acontece ali uma revelação muito grande que tu ficas, eu tenho mesmo que ler o próximo capítulo. E basicamente é isso que tu queres causar no teu leitor. E não penses que isto só acontece nos livros. Olha, por exemplo, o final de cada episódio de uma série. Termina mesmo naquele ponto em que parece que a ação começou. E isto tudo não é por acaso. É exatamente para te fazer querer continuar a ver aquilo. E tu vais criar exatamente a mesma coisa. Mas para isso, tu precisas de um destes 3 ganchos que eu te vou dizer. O primeiro gancho é uma pergunta. Ou seja, o capítulo vai terminar basicamente com uma dúvida. Há um personagem muito importante que faz uma pergunta que vai mudar completamente o rumo da história. E quem é que vai definir a resposta? É o teu personagem. Só que a resposta só vem no capítulo a seguir. Por exemplo, o teu personagem é um professor que acabou de conhecer uma mulher incrível, mas no final do capítulo ele recebe uma proposta muito boa de trabalho, só que esse trabalho é no outro lado do mundo. E o personagem não vai responder nesse capítulo, só responde num outro capítulo a seguir. Ou seja, o leitor chega àquela parte e fica...
Não pode ser. O que é que vai acontecer agora? Será que ele vai escolher a mulher dos sonhos dele? Será que ele vai escolher o trabalho? Enfim, isto foi um exemplo bastante clichê, só que é para tu perceberes exatamente esta parte do gancho, a pergunta. O segundo gancho é a consequência, ou seja, o teu personagem fez alguma coisa, foi descoberto e a consequência só vem no próximo capítulo. Vamos imaginar que ele invadiu um castelo para salvar alguém que ama, só que no final do capítulo, 2 guardas conseguem agarrá-lo e dizem uma frase qualquer intimidante em como a vida do protagonista está em perigo. Tu vais querer continuar a ler porque tu não sabes como é que o protagonista se vai desenvencilhar disto. E o terceiro gancho é a promessa emocional. Este gancho funciona muito bem, principalmente para aquelas histórias de romance. E basicamente aquilo que tu queres criar no leitor é fazer o leitor querer ver a continuação de uma relação, ou seja, ele quer ver esta relação evoluir. Tu terminas o capítulo, por exemplo, a dizer que eles vão ter um encontro, a dizer que finalmente chegou o dia do encontro, alguma coisa assim do género. Não precisa de ser só para romance, é uma promessa emocional, ou seja, tem é que mexer com a parte emocional do leitor. Ok, depois disto eu tenho uma dica para ti que realmente é muito boa e vai-te poupar muito tempo. Isto é o quê? É aquilo que eu chamo de a técnica das cenas essenciais e das cenas decorativas. Aquilo que acontece muitas vezes é que os escritores iniciantes tendem a editar primeiro as cenas decorativas, porque parece mais bonito. O que é uma cena decorativa? É, por exemplo, o ambiente, conversas simpáticas, descrições, reflexões repetidas, ou simplesmente o personagem estar a andar de um lado para o outro. E normalmente, quando estamos a escrever um livro, nós queremos que aquelas descrições fiquem perfeitas, fique tudo ali muito bonito, que as conversas soem a coisas muito bem escritas e nós primeiro focamos-nos nessa parte, ou seja, nós estamos-nos a focar nos detalhes. Só que, como eu te disse, isso é tudo decorativo. Qual é que é o problema disto? Obviamente tu tens que te focar nesses detalhes, mas não é a primeira coisa que tu te vais focar. Tu tens que te focar primeiro naquilo que é essencial. E o que é essencial? São as decisões, são os conflitos, revelações, pontos de reviravolta ou consequências que acontecem na tua história, porque basicamente é isto que vai dar muita força à tua história. E o que é que acontece? Se tu primeiro tiveres a mexer na parte que é decorativa e depois eventualmente vais mexer nesta parte que realmente é o essencial, não é? Como se fosse o esqueleto da tua história, pode ser que tu tenhas que mudar o teu esqueleto. E se tu tiveres que mudar o teu esqueleto, tudo aquilo que tu fizeste na parte decorativa não vai servir para nada, porque tu vais ter que apagar, percebes? Portanto, basicamente tu tiveste a deitar tempo para o lixo. Uma coisa que tu podes fazer enquanto estiveres a rever o teu livro é mesmo selecionares. Podes, por exemplo, imprimir o teu livro todo e sublinhares aquelas zonas que são as cenas decorativas e as cenas essenciais. E assim também sabes aquilo a que tu deves dar primeiro mais atenção e aquilo que dás mais atenção depois. Ok, agora uma coisa que vai tornar os teus capítulos muito mais intensos é exatamente preencheres aqui uma espécie de checklist. Então, primeiro tu vais-te perguntar qual é que é a tensão desse capítulo. Se não existe uma tensão, tens que criar uma tensão. Qual é que é o risco do capítulo? O que é que está ali em jogo? Depois, qual é que é a grande decisão? A personagem tem que escolher alguma coisa, porque assim tu também já mostras parte da personalidade do teu personagem e ao mesmo tempo mostras decisões. Decisões são sempre boas escolhas para se pôr nos livros. Depois, há alguma consequência emocional? Ou seja, qual é que é o preço? Tu tens uma decisão e qual é que é o preço dessa decisão? E depois disso, qual é que é a nova informação? Ou seja, o leitor, com este capítulo, ele está a aprender alguma coisa nova. Se o teu capítulo conseguir preencher estas 5 coisinhas, então vai ser um capítulo do caraças. Agora, eu vou-te dizer algumas coisas que tu podes cortar logo do teu livro. Obviamente tu tens que ter sempre atenção a isso. Não significa que, por eu estar aqui a dizer, que tu tens mesmo que apagar. Tens que ver se faz ou não sentido. Mas na maior parte das vezes, vai fazer. Tu podes cortar entradas e saídas de cenas, ou seja, em vez de dizeres ele acordou, foi tomar banho, Foi comer, foi fazer isto, foi fazer aquilo, não sei o que, não sei o que mais, e finalmente saiu de casa. não faças isso, porque isso é chato. Simplesmente começa logo na parte do conflito. E se tu realmente queres descrever aquela parte em que ele acordou, foi tomar banho, foi fazer isto, aquilo e aquilo outro, porque, sei lá, por algum motivo é interessante, tenta resumir isso ao máximo, porque não é aí que está o foco da história. O foco da história está lá mais para a frente, na parte do conflito, ou naquelas partes de reviravolta, como eu te disse há pouco. Portanto, tem mais atenção a essas partes. Vais remover também aquelas conversas de aquecimento. E olá, tudo bem? Não te vi há não sei quanto tempo. Carlos, epá, estás grande? Então, Bom dia, que é feito de ti? comigo está tudo bem? Sim, olha, eu fui... Ok, tu já percebeste, vais cortar estas cenas porque isto, sinceramente, não interessa a ninguém. Tu queres entrar logo para a parte direta, porque
se tu colocares isto no livro, o leitor nem vai ler, ele vai começar a passar só para tentar perceber onde é que realmente o diálogo começa. Agora, outra coisa que tu tens de estar atento são as cenas repetidas. Se tu tens várias cenas repetidas em que acontecem coisas muito parecidas, então escolhe a melhor e apaga a outra. Porque se tu deixares várias coisas assim, lá está, repetidas, o leitor quando for a ler aquilo, ele vai pensar, espera, eu já li isto no passado, então porquê é que eu estou a ler isto outra vez? Percebes? Isso acaba por dar assim um ar mais amador ao livro e não é fixe. Ok, e agora é uma dica que provavelmente tu já ouviste em muitos sítios, mas o óbvio também precisa de ser dito, que é basicamente, não digas, mostra. Por exemplo, tu não vais dizer que ela está nervosa, tu vais dizer que ela não conseguia parar de mexer o anel de uma mão para a outra. Podes falar também da respiração do personagem, enfim, tu vais mostrar, não vais dizer. Imagina que tu estás a ver esse personagem, mas que tu não o conheces. Como é que tu consegues fazer com que esse personagem te transmita aquilo que tu queres que ele esteja a sentir? Percebes o que eu quero dizer? Se tu vês uma pessoa revoltada na rua, qual é que é a linguagem corporal da pessoa? É isso tudo que tu vais transmitir para o teu livro. Imagina uma pessoa com aquela sensação que tu queres colocar e basicamente é descrever isso. Agora que tu já tens todas estas dicas nas tuas mãos, aquilo que tu tens de saber é quando é que tu deves parar. Porque é super normal nós estarmos à procura da perfeição. Queremos tornar o nosso livro o mais perfeito possível para que os outros também gostem daquilo que nós criamos. O problema de criar um livro perfeito é que provavelmente é um livro que nunca vai ser lançado. E isso acontece porque sempre que nós lemos outra vez a mesma cena, há sempre alguma coisa nova que podemos acrescentar ou editar ou mudar. Portanto, tu deves parar a revisão quando o livro está claro, consistente e sem zonas mortas. Se tu conseguires fazer isso, então tu sabes que muito provavelmente o teu livro está muito bom. E mesmo que as coisas não estejam perfeitas a nível de escrita, tu depois podes até pagar a um revisor para conseguir melhorar essa parte relativamente à escrita, mas se tu já tiveste a perder assim muito tempo, entre aspas, a rever o teu livro, aquilo que tu podes fazer, que acaba por ser também mais em conta, é simplesmente entregar o teu livro aos beta readers e eles vão fazer uma próxima revisão, entre aspas, vão-te dizer aquilo que eles acham, aquilo que provavelmente tu poderias mudar e depois é só analisar se aquilo é válido, se não é, e com isso fazeres as tuas próximas alterações. Mas até lá, não mexas mais no livro. E se tu chegaste até aqui, comenta revisão do livro, que é para eu saber exatamente aquelas pessoas que viram o vídeo todo até ao final e que estão mesmo comprometidas a conseguirem publicar o livro delas. E se tu gostaste, eu convido-te a subscreveres, a dares um like, porque assim também é uma maneira de me conseguires ajudar e de eu te ajudar com próximos vídeos. Portanto, resta-me desejar-te umas boas leituras e até um próximo vídeo.